Bom dia novamente, eu recebo agora o médico e cirurgião Nivaldo Sagai, que vai comentar sobre o polêmico rompimento pelo governo de Cuba do programa Mais Médico, que tem tomado conta dos noticiários do país e dividido opiniões. O Brasil pagou a Cuba 7 bilhões e 100 milhões de reais no âmbito do programa Mais Médicos entre 2013 e 2017. Funcionava assim: o Ministério da Saúde transferia à Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, que é um braço da Organização Mundial de Saúde, a OMS, o valor de R$ 11.520 por profissional. Isso para vocês entenderem. A OPAS, então, repassava aos contratados cubanos cerca de R$ 3.000. E a diferença, R$ 8.520, ficava com o governo cubano. Ou seja, Cuba embolsava quase 75% do salário de cada profissional do país pago pelo governo brasileiro. O Dr. Sagai está aqui comigo, um médico experiente, vivido, tem uma visão muito crítica acerca de tudo, acerca da vida, e eu convidei justamente para isso, né? E Dr. Sagai, bom dia, obrigada por sua presença. Bom dia. A gente está gravando o programa no dia 21, de novembro. O Dr. Sagai tem um voo marcado para Barretos, onde ele é esperado para participar de um evento científico no Hospital do Câncer, mas ele conseguiu um tempinho aqui para a gente. Eu quero te agradecer de antemão, tá, doutor? É isso. Doutor Sagai, antes de entrar no mérito do serviço oferecido e da própria medicina brasileira, diante dessa situação, o que o senhor pensa sobre esse dinheiro que eu citei aqui anteriormente, que foi usado pelo governo do Brasil, obviamente um dinheiro dos cidadãos brasileiros, pagadores de impostos, que ia para o governo de Cuba? Então, Soraya, são dois pontos, né? Um é a exploração do médico. Desses médicos, ditos médicos, vêm de Cuba. Uhum. Né? Nós reclamamos que nós pagamos 35%, 36% do imposto, de tudo que a gente trabalha, retém para o governo. E o governo de Cuba retém 75% do trabalho dos seus médicos. Sim. Então, por aí você já vê a grande injustiça e por que tudo isso, né? Será que é um governo democrático, é um governo que pensa na população, nos trabalhadores, ou é um explorador de mão de obra, de trabalhadores, né? Por aí a gente já vê as condições de governabilidade de Cuba e nossa, né? Tá certo. O doutor Sagai, e aí tem um outro viés, né? Existem muitas críticas negativas associando ao médico brasileiro má vontade em exercer a medicina em locais distantes, de difícil acesso. E, em contrapartida, essas críticas se amenizam quando se relacionam ao médico cubano, né? E reportando a eles um atendimento humanizado, de fácil acesso. O senhor concorda com essas críticas, com esse posicionamento? De certa maneira, sim, Soraya. Por quê? Porque a formação do médico brasileiro e o médico de Cuba tem dois viés. Uhum. Né? O médico brasileiro, ele quer ter condições de trabalho. Uhum. Ele tem medo de ir numa região longínqua e não poder exercer aquilo que a medicina realmente pode fornecer à sua população. Né? Nós, médicos, nós temos nosso conhecimento e nós precisamos de equipamento, instrumento, estrutura para que a gente possa exercer uma medicina de qualidade. Só o médico em si, ele é uma parte do processo. A outra parte é a estrutura. E nós médicos, muitos recém-formados, médicos iniciantes, ele tem medo de ir lá porque ele sabe que ele não vai poder fazer tudo que ele aprendeu, que ele quer fazer. E muitas vezes ele vai ter insegurança, medo e inexperiência. Então esse é um viés. Em contrapartida, os médicos de Cuba, eles na verdade, eles não são médicos como a formação do Brasil. Eles são meio médico e paramédico, eles são formados como se fosse para uma guerra. Uhum. Eles são treinados como um estilo de Rússia, da Primeira Guerra Mundial. Nos antepassados, isso, que eram treinados para dar aqueles primeiros socorros, aqueles atendimentos de urgência e aqueles tratamentos mais simples, mas quando eram situações complexas, eles não têm condições e também não teria nessa situação. E esses médicos, eles são médicos mais humanitários, mais de socorristas. Então, e eles são preparados para isso. E a formação deles são muito simples. Eles são formados em grupos, em grandes grupos. Imagina um país como Cuba formar 10, 20, 30, 40 mil médicos. Isso
em país nenhum que queira formar médico de qualidade formaria dessa maneira. Então, eles são meio médico, entre médico e paramédico. E esse médico ele é treinado para isso, exatamente para dar aquele atendimento de primeiros socorros, de confortar o paciente, de dar aquele atendimento humanitário. Certo. Diferentemente do nosso médico, que é fazer um médico mais curativo, mais participativo, mais incisivo. Nesse mês de novembro, doutor Sagai, foram abertos editais, né, para preencher as vagas do programa Mais Médicos. E antes eles tinham aquela prioridade de um preenchimento de médicos brasileiros, depois se abria para médicos estrangeiros. Com essa data, com essa saída antecipada dos médicos cubanos, para ser mais célere o processo, vão abrir ao mesmo tempo, simultaneamente, para médicos brasileiros e estrangeiros também. O senhor consegue pensar numa solução para resolver a questão do preenchimento das vagas para o programa? A gente ouviu muitas críticas que os médicos brasileiros não vão se interessar, né? E algo similar, quem sabe, a própria incorporação de médicos nas Forças Armadas, aqueles que se formam em escolas públicas de medicina, né? Aqueles que não prestam serviço militar, eles precisam daí se engajar e prestar serviço médico nas Forças Armadas, né? E quem sabe também utilizar o FIES, ter aí um convênio com o Ministério da Educação. Eu estou jogando para o senhor, só me diz se isso tem fundamento ou não, aqueles que se beneficiam da Bolsa terem um desconto dessa dívida, tendo que trabalhar no programa Mais Médicos. O senhor consegue imaginar uma solução para isso? O que nós queremos é que os médicos brasileiros preencham essas vagas, né? Eu consigo sim. Eu acho que esse é um caminho assim muito interessante, e dá um perfil aos médicos, principalmente recém-formados, de o que é o verdadeiro Brasil, o que é que a população mais necessita. Muitas vezes necessita de coisas básicas, de uma boa alimentação, de um vermífugo, de uma vacina, de um curativo, de um cuidado de ver pressão, diabetes, essas coisas mais simples. Nós médicos conseguimos fazer isso, e isso vai resolver muitos problemas. Não vamos resolver coisas mais complexas. E os nossos médicos, principalmente o FIES, né, que eles recebem um benefício do governo, e muitos desses médicos vão ter dificuldade depois para retribuir. Então, uma contribuição, principalmente das universidades públicas, uma maneira do médico devolver ao público e à população que sustenta essas universidades é dessa maneira. E vai ser um ganho imenso para esse médico conviver com a população, porque ele vai ver a realidade brasileira, ele vai se humanizar, ele vai levar muito mais soluções, porque o preparo do médico brasileiro é infinitamente melhor que o médico cubano, e com esse perfil ele tem condições de retribuir. Essa é uma parte. E outra parte, Soraya, nós temos tecnologia, né? Por mais longínquo que tenha, o médico ele pode, nas suas dificuldades, comunicar com os grandes centros. E esses grandes centros universitários, principalmente público, uma USP, uma Unicamp, essas federal, eles têm um centro de acesso fácil aos médicos do interior, onde ele possa discutir casos onde o médico tenha dúvida no interior, né? Por comunicação, por várias comunicações. E isso dá aquela segurança para o médico do interior, que ele está sozinho lá numa região, dele discutir um caso com pessoas experientes. Isso é fácil de fazer, com a tecnologia. Então, essas duas situações vai fazer com que a população ganhe, que o médico ganhe e que o Brasil ganhe, porque o nosso povo precisa de médico brasileiro, que entenda de cultura, de língua, de como se comunicar, e esses médicos vão sair muito melhor, muito mais humanizado e conhecendo a verdadeira realidade do Brasil. Eu queria um porém, Soraya. Eu sempre discuto com meus alunos. Eu falo, qual que é a importância, né? Por que você é médico? Por que você é para ganhar dinheiro, para operar, para tratar? Não. O médico, 80% do nosso trabalho é tratar de pessoas sadias. E nós precisamos dar saúde para a nossa população, para que essa população saudável possa crescer, aprender, se profissionalizar. Então, o ensino, por exemplo, a escola, a educação, ela só vai ser um resultado pleno se quem recebe essa educação tiver uma saúde plena. E nós, médicos, somos responsáveis pela saúde plena da população. Então, nós temos que ter uma consciência. Então, uma medicina boa é um país desenvolvido.
Uma medicina mais ou menos é um país mais ou menos. Uma medicina ruim é um país subdesenvolvido. Então, se o Brasil é mais ou menos, nós médicos somos mais ou menos. Nós temos uma grande responsabilidade sobre a sociedade. Então, nós precisamos melhorar a nossa parte. E uma das maneiras de melhorar é exatamente levar assistência médica de qualidade para essa população mais longínqua e mais simples. Perfeito. E dessa maneira, com essa interiorização da medicina, eu acho que é uma grande solução. É o que vai acontecer. Olha, está aí então a opinião muito consciente do Dr. Sagai. O Dr. Sagai saiu de um grande centro, poderia ter ficado, a exemplo do que nós temos visto hoje, jovens médicos fazendo brasileiros, mas quis ir para o interior, quis levar a medicina para o interior. Eu acho que esse é o caminho que os jovens médicos brasileiros devem fazer. E muito bem colocado aqui, esses jovens que se formam em universidades públicas devolverem um pouco isso para a sociedade através dessa doação nos primeiros anos de formado. Perfeita colocação do senhor, Dr. Sagai. Assino embaixo. A visão crítica com o que está acontecendo com relação aos médicos cubanos nós temos, é muito clara, não concordamos. O profissional médico de Cuba, ele tem que ter a sua integridade física garantida aqui no nosso país, tem que ter direito a trazer a sua família para o país, não usar, como o governo faz, fazê-los reféns, né, para obrigar a ele a enviar esse dinheiro para lá, mas também nós queremos que os nossos médicos brasileiros sejam os médicos que atendam nos rincões do país. É isso que nós queremos. Eu quero agradecer muito, desejar uma boa viagem, um excelente trabalho lá em Barretos, o senhor comumente vai para lá, né? Vira e mexe, estão te chamando. Isso deixa a gente feliz, Dr. Sagai? Não, isso é muito legal. Eu acho que como eu vou buscar conhecimento, vou levar conhecimento, essa troca, isso é totalmente factível a gente fazer essa troca com os médicos mais do interior. Hoje a gente faz aqui com os médicos da região, a gente faz reuniões, a gente comunica, nós temos net, WhatsApp. Então isso aí é muito fácil. Então essa tecnologia tem que ser levada. Dr. Sagai, não quero te atrasar, viu? Então, boa viagem e volte sempre aqui. A gente precisa de opiniões assim concisas aqui no programa. Olha, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho realizado em Cascavel sobre o Novembro Azul. É rapidinho, a gente volta em instante.